Vai lá? Voltou? Voltou? Para que câmera? Olha, agora que nós estamos aqui no complexo de estúdios do Ponto Certo TV, o satélite não cai mais, o microfone funciona, tudo. Nós voltamos para o segundo bloco, que era mesmo... Exatamente, cinema, né? Pô, eu tenho uma lembrança de cinema que eu vi um filme chamado O Diamante Cor-de-Rosa. Eu acho que uns 2 anos depois passou um que chamava 300 km por hora, do Roberto Carlos. Junto na mesma época, um pouco antes, talvez, passou Help e A Hard Day's Night no cinema, assim. E eu achava todos iguais. Lógico, tirando o fato que os Beatles eram 4 e eles eram 2. Mas assim, eu achava aquele impacto pra mim, moleque, assim, de ver um filme musical, sei lá como é que vamos chamar, vamos falar sobre isso agora. Eu, depois que eu comecei a crescer, emburrecer, assim, eu perdi um pouco disso, né? Não era uma coisa tão caralho ver Não ver mais filmes. Ver mais filmes. E eu, principalmente, perdi um pouco do tesão, do fascínio de ver a coisa. Você saía no cinema, no meio eu já tava com vontade de ir lá pra frente, pra padaria, comer um pãozinho. Aí, mas são outros quesitos. Exatamente. E o que eu adoro, assim, hoje, principalmente, assim, são documentários, assim, como o Ray, o The Doors, The Rose, assim, eu acho que são do caralho. Mas não são documentários, né? São, são você está aqui para isso cinebiografia mesmo, para continuar. Então, esse tipo, eu acho que eles chegaram num limite, assim, que eles não exploraram mais o estereótipo possível do que tinha da figura em questão, mas, pô, eles tocaram aquilo tão legal. Você tem que esperar sair da M. Calma, vamos aí, Sérgio. Primeiro, falando do Roberto Carlos, eles são influenciados pelo diretor, são influenciados pelos filmes dos Beatles, né? O Richard Lester, que era o diretor dos filmes dos Beatles, era uma grande influência para o Roberto Farias. Então, era... por isso que existe a semelhança é clara por isso também. Agora, essas cinebiografias, existem as boas, como o Ray. O Ray é uma cinebiografia legal. E as ruins, a do The Doors, eu achei patética, assim. Eu não curto... Eu gostei, eu não sei se é porque eu entrei na do filme. Eu não curto o Oliver Stone, assim. Eu acho que ele tende... Primeiro que ele parece que fez um filme para mostrar que o Jim Morrison era um maluco, um bobo, entendeu? Que então, era ele, eu não curti muito isso. Eu saí do cinema tendo aquela visão que eu já sabia de Doors e não... Sabe, não acrescentou nada. Tem uma lista também, né? Mesmo, já com essa visão? Na época eu saí com essa visão. 91, 92, por aí. 91, acho. Pra mim, o meu grande problema com o The Doors do Oliver Stone é que ele justamente insiste naquela deificação do Jim Morrison, né? Do idealismo do Jim Morrison. E depois você... Pelo menos eu li vários artigos, né? O Ray Manzarek fala que o Jim Morrison podia ser uma pessoa insuportável, né? Eles brincam até que tinha um alter ego chamado de Jimbo, né? E o Oliver Stone fica só nessa coisa o Jim Morrison é praticamente um iluminado, né? Frente a 3 medidas. Eu nem achei tão iluminado. Jim Morrison ou Jimbo? O insuportável era o Jimbo. Ele fala, there was... Acho que tem uma matéria, acho que pra Mojo Uncut, que ele fala, there was Jim and there was Jimbo. Xando, pra continuar nesse mesmo assunto, quatro filmes, quase famosos, Hair, Spinal Tap, The Wall. Fora os que ela deve ter ali, mas os 70, é isso. Tem um monte, né? Não, rapidamente. Também, né? Se a gente estiver falando de estoque... Tem doente, é muito legal. Documentários aí já é outra coisa, que também são demais. Mas se for entrar em filmes assim, eu sou viciado em Jesus Cristo Superstar. Eu aprendi a falar inglês assistindo Jesus Cristo Superstar. Ian Gillan cantando. 1 zilhão de vezes. O filme não é o Gillan, né? Mas depois eu consegui o disco com o Gillan. Pra mim, a melhor trilha sonora de filme, como trilha sonora de filme, né? Porque não é o Tommy é uma ópera rock, já era do Who e tal, né? Pra mim, a melhor trilha sonora de filme é Jesus Cristo Superstar. Na verdade, o Xanduzo queria ser Ivone Elliman. Queria? Não, mas... minha mulher vai assistir isso daí, mas antes de eu te conhecer, meu amor, eu adoraria ter comido a Ivone Elliman, ou pelo menos namorado com ela. Eu acho que a gente tá esquecendo The Last Waltz. Last Waltz, mas The Last Waltz tem uns que são... É que eu acho, é um filme em quais.
É quase um documentário, show. É um documentário. Eu adoro maravilhoso pra uma banda que fez que nem não, a é sua, que maravilhoso. Pelo amor resolveu de Deus, encerrar o os Last Waltz é trabalhos. maravilhoso, mas eu não considero um filme. Eu adoro o Last Waltz. Eu não considero um filme. Só se porque ele foi rodado em película de filme, mas pra mim não é um filme. E Quase Famosos? Ué, não tem enredo, não tem história. Quase Famosos é bastante curioso. Eu vi umas 5 vezes Quase Famosos. Assim, eu acho um filme muito, muito sensível. Talvez eu acho que a melhor coisa que o Cameron Crowe fez. Concordo. Foi eu acho que foi só do cara falar que a Polexia estava viajando com o Deep Purple na Europa já me ganhou o filme inteiro. E é curioso porque o único problema que eu vejo no Quase Famosos que prestou de serviço como o Oliver Stone fez com Jim Morrison. Quase Famosos prestou de serviço em relação ao Lester Bangs, né? E tem algum desses aqui que nós não falamos agora? Porque o Lester Bangs... Vocês recomendam assim? Porque daqui a pouco vai vir o... Peraí, mas a gente quer saber isso daqui. O Lester Bangs no filme, o Lester Bangs é um cara incorruptível. E ele fala... existe a famosa frase, né? Que você tem que fazer a sua reputação sendo unmerciful to be... Oh, meu Deus. Faithful. Ele cria uma reputação. Na verdade, o Lester Bangs era um cara que... Falar a verdade sem ser impiedoso. Oi? Falar na verdade unmerciful, impiedoso. Não, unmerciful, não. Ele fala, you got to reputation being unmerciful, to be honest and unmerciful. Eu não lembro o que exatamente ele fala. E no fundo, o Lester Bangs era extremamente deslumbrado com o circo do rock and roll. Ele gostava de fazer guerra de comida com o pessoal do Slade, ele gostava de ganhar disco, ele gostava de ser convidado para os shows e tal. Quem não gosta? Quem não gosta, mas o Lester Bangs, mas o Lester Bangs, mas quem não gosta? O Lester Bangs, caracterizado pelo Philip Seymour Hoffman e escrito pelo Cameron Crowe, era um cara diferente do Lester Bangs na vida real. O Lester Bangs era unmerciful ou ele gostava da farra? Não, o Lester Bangs gostava da farra. Então não era unmerciful. Mas ele ele podia saber que a intenção era ser unmerciful. Não era. Isso eu chequei com o próprio Gray Marcus quando eu entrevistei o Gray Marcus. Primeira coisa, unmerciful, tem que falar pra galera o que é, né? O que vocês defina unmerciful. Ele traduziu na hora que ele falou, né? Impiedoso. Eu tenho uma pergunta. Aquilo que os enemies são. E o filme da Janis, quando que vai acontecer? Porque eu sou fã, colecionadora, estou esperando. A Rosa não é. Contanto que não seja igual ao do Jimi Hendrix. Você tá sentada. The Rose é uma... Depois mudou. Não, teve um documentário de Janis, não era? Acho que não. Era um documentário. Era de 70. Janis, 74. Não, um filme mesmo. Sobre Janis Joplin. É de 74. Mas a irmã dela vai fazer a Laura. Eles não estão rodando um do Jimi Hendrix agora? Pra isso, só que não acontece. Todo dia eles estão rodando um de todo mundo. Porque aquele do Hendrix que passa aquilo vocês falaram do Doors. Existiam várias ideias de documentários de filmes. Um sobre a Janis, um sobre Jimi Hendrix, um sobre o Marvin Gaye, que seria feito pelo Jesse L. Martin, que é um ator de musicais da Broadway. Eu acho muito difícil. Até mesmo porque a identificação que a plateia tem com a Janis hoje, tô falando de uma questão de geração, é muito pouca, né? É mais fácil ser um filme sobre o Winehouse mesmo. Mas pelo menos no cinema os tios podem ir na sessão das 8. O problema é os tios eu acho que irem ver às 2 da manhã, que tá difícil, né? Eu acho que não seria só pra tios não o filme. Acho que teria um apelo comercial razoável. Só se você colocasse a Joss Stone como... Mas é fácil criar o apelo de alguém que tá enchendo a cara e tal. O jovem sempre vai se identificar com alguém que é revolucionário, que tá enchendo a cara e que tá ali contra tudo o que é estabelecido na época. Isso é fácil. Eu tinha loja. O pessoal pedia CD da Janis Joplin. Mas o Bob Marley só fumava maconha. Tá bom. Vamos discutir. Pelo menos é o que é mais. Tinha que ter uma cinebiografia dos Novos Baianos, né? Uma cinebiografia legal dos Novos Baianos. Esse documentário é fraco. É fraco. Não é um documentário de alguém que goste de Novos Baianos. Parece, né? Deu essa impressão. Tem momentos interessantes, mas é bem sim, mas por conta das filmagens de arquivo do filme do Solano Ribeiro. Mas... O problema é que eu acho que quanto mais grana tem na produção, pior fica a coisa, né?
Quer ver, o filme do Cazuza, pelo amor de Deus, né, velho? Eu gosto do filme do Cazuza. Como uma sessão da tarde. Eu acho muito bem feitinho. Não me incomodou, não. Pra mim é uma sessão da tarde. Essa mania de picotar depoimentos eu acho asquerosa, assim, em documentários musicais. Porque aí filma um monte de depoimentos interessantes e fica picotando. Ele é muito legal, e o outro fala, ele também. Fica aquela coisa, né? O Pepeu, aí o outro... Tem um antagonista pra falar, não, ele era um filho da puta. Não, e aquela coisa, o Guinho, Zezinho e Luizinho, acho que o fato de você não ter a Baby enfraquece muito, né? Ela deu depoimento, mas ela cobrou e... Galera, só para encerrar esse bloco agora, o Tsunami está no Facebook, então era legal vocês acessarem. Tem alguma coisa nova, assim, alguma coisa que vocês recomendam, assim, nessa área, assim, alguma coisa que... Mas não vale daqueles canal Z lá da não, coisa se que valer documentário, acho que mais documentário não, está sendo produzido. Sei lá, alguma coisa que vocês recomendam. Pode recomendar o Herbs, mas alguma coisa que vocês Aliás, se fizer um documentário do Leme, tinha que fazer um do Rolando Castelo Júnior, porque ele é o Leme brasileiro. A cena do Leme descendo do ônibus, vestido de general. Se ele tivesse com uma pastinha 007, era uma turnê da Patrulha do Espaço aquilo. Com certeza. Mas eu também acho. É uma boa ideia, ó. Uma boa ideia. Vocês contaram a história do Born Again. Com o Samuca contando, né? Opa! 1, 2, 3, 4, 5, podemos voltar? Direto do complexo de estúdios. Não, aqui não é estúdio, é? Complexo de estúdios do Ponto Certo TV. Não, porque aqui são estúdios. É verdade, desculpa. O próximo tema agora. Eu gostei do Rock in Rio. Próximo tema, Rock in Rio. É uma besteira, mas vamos falar, né? Porque é sempre importante. Eu tenho uma lembrança do primeiro Rock in Rio, eu morava em Londres. Logo que eu saí daqui, fui pra lá, falei, nunca acontecia nada aqui grandioso, assim. Aí chegamos lá, já estava uns meses lá, abri a revista todo dia, o maior festival da Terra, Rio de Janeiro. Eu falava, deve ser uma coisa pessoal comigo, né, cara? Porque, porra, bicho, eu morei lá 25 anos, eu saio de lá um mês, tem o maior festival da Terra. Durante toda a época do festival, que passavam uns pedaços lá, tudo, eles anunciavam o maior festival da Terra. E o set list daquele festival você confirmava com eles. Falava, puta, esse é... Meu Deus. Aí tivemos mais 91, que eu vi na casa da Grace. Vários Prince, lá, tudo. E agora esses aqui, que, bom, pra quem não sabe, eu posso dar alguma coisa. Cláudia Leite, Titãs, Paralamas, Milton Nascimento, Gringo, não sei quem é, Elton John, Rihanna, Red Hot Chili Peppers, Motorhead, Metallica, Slipknot, NX0, Capital, Corsos, Angra, Sepultura, fora o baile que vai vir, que eu não estou lembrando agora. O que vocês acham? Eu só digo que eu tô fora. Eu iria se tivesse uma banda chamada The Who. Eu ia. Você é o crítico, por favor. Queima o filme. Eu acho que o Voltou no Super Bowl, né? Hã? The Who tocou no Super Bowl. Dublado ainda, né? Era. Dublado? Sim, dublado. Foi. Dublado, foi uma vergonha. Vocês estavam muito... Bom, The Who até dublado, acho que é bom. Tava dublado. Bom, isso foi um escândalo lá na época. Mas... Não, voltando, eu acho assim, eu acho que esse Rock in Rio, ele é fiel, de uma certa forma, ao esquema das 3 edições anteriores. Vamos contentar todo mundo, não importa. Vamos contentar todo mundo e vamos privilegiar os artistas do momento. Então ele não arrisca tanto quanto os outros festivais. Pessoalmente, eu acho que no Rock in Rio 1, né, que eu fui, e no 2 você ainda... E o 3 também, né? Eu acho que nas outras 3 edições você ainda tinha um pequeno fator risco. Alguma banda que não era tão conhecida e acabou se tornando uma grande surpresa. Na primeira edição, creio eu, para mim foi o Whitesnake, que veio para substituir o Def Leppard. Na segunda edição você teve o Faith No More, que era praticamente desconhecido. Na terceira você teve o Queens of Stone Age, que depois se tornou uma banda de primeiro escalão. Esse festival em particular, ele não arrisca tanto. Eu acho que a crítica que eu faço em relação ao festival é essa. Então, são nomes certos. Agora, pela repercussão que o festival teve e pelo fato do festival ter tido todos os seus ingressos vendidos
antes de ser anunciado o seu line-up completo, eu acho que vem ao encontro de uma ideia que eu venho batalhando há muito tempo, que é a música. A maneira de se escutar música hoje em dia, ela é completamente diferente do que se escutava há 30, 40 anos atrás. Antigamente você comprava o disco e você reservava um tempo precioso da sua vida para você ouvir esse disco. Hoje você ouve o disco no carro, ou enquanto está conversando com alguém, ou ouvindo um complemento da balada. Então, para esse tipo de público, essa escalação do Rock in Rio ela é perfeita. O Rock in Rio é uma balada. Não, os shows hoje são uma balada. Não, mas porque assim, a maneira de se ouvir música mudou. Mas ir a um show continua sendo ir a um show? Não, hoje ir a um show é um complemento da balada. Eu tava no show do Paul McCartney, no momento que ele cantava Here Today, que é uma das canções que eu mais gosto do Tug of War, tava uma menina conversando animadamente com o namorado no celular. Ou indo beber. Bom, mas no show dos Stones em Ipanema estavam pedindo Scorpion, Scorpion. E quando os caras começaram a Star Me Up, os caras, Scorpion! Mas aí são coisas completamente isso sempre teve, é isso que eu tô querendo dizer. Não. Sempre teve, assim, a pessoa que tá conversando, que não conhece, o que quer que seja. Mas... eu lembro do show do David Bowie no Parque Antártica, que tinha molecada do meu lado que falava o Titãs estava bem melhor, né? E ficavam falando isso sempre As pessoas não conheciam o David Bowie. Não, mas isso sempre As pessoas não conheciam o Bowie. Tanto que quando ele foi cantar Starman, pelo menos ele falou, pelo menos essa vocês conhecem, que a música tinha sido sucesso com nenhum de nós. Justamente eles falaram, é melhor com nenhum de nós. Então, mas eu fiquei puto. Isso sempre teve, mas que nem você falou assim, da questão de arriscar, né? Você falou em 85, de repente a surpresa, que eu acho que até menos, né? O Whitesnake, apesar de ter sido uma surpresa que veio no lugar do Def Leppard, pelo menos no que eu conhecia naquela época, a gente estava na idade exatamente de quem era o consumidor adolescente, o que quer que seja, Whitesnake era até mais conhecido que o Def Leppard. Pelo menos em todos os lugares que eu acho que não, peraí. Whitesnake era uma banda que tinha 3 ex de Purple, e Def Leppard, peraí, deixa eu acabar de falar. Def Leppard era uma banda que tinha o Let It High, Let It Roll, Let It Grow, o que quer que seja, no som pop, tinha 2, 3 clipes rodando no som pop, que eram conhecidos, tudo bem, só que o Whitesnake vinha com 3 ex de Purples, com 6 discos. Tanto que, se você pegar o show do Rock in Rio do Whitesnake, e você pegar a recepção do público que estava lá, o próprio Coverdale se assustou com a recepção. Não era assim tão assim surpresa como pareceria ser, né? E se você pegar também o Rock in Rio hoje, você falou em Capital Inicial, porra. E eles fizeram. Então, tem uma pergunta e o aqui. Eu não acho que o Whitesnake foi tão surpresa assim. Foi uma surpresa porque o Whitesnake nunca tinha feito o mercado norte-americano. Nunca. Não. Nunca. Tava entrando na hora, né? Sim. Nunca tinha feito o mercado. O Whitesnake só foi entrar no mercado americano em 1987. Mas tinham 3 ex de Purple, velho. Não dá pra comparar com o Def Leppard, porque tinha 2 clipes. O Def Leppard veio de um disco que emplacou 6, 7 singles na parada de sucesso americana. Um disco. E se a gente for ver, e se a gente for ver a escalação do Rock in Rio, o fator determinante foi a parada de sucesso dos Estados Unidos. Tudo bem. Todas as bandas estavam fazendo sucesso. Eu concordo com você que quando trocaram o Def Leppard pelo Whitesnake, teve todo um comercial em massa. Começou a tocar Guilty of Love, Love and No Stranger em massa para correr. Sim, para correr. Só que dentro do meio rocker, vamos dizer, Whitesnake era tão conhecido quanto um Def Leppard. Talvez no meio leigo, no meio mais pop, quem estava ouvindo o que estava no rádio, quem não era tão roqueiro assim, o Def Leppard podia ser mais conhecido. Mas para quem era roqueiro mesmo, não, desculpa, o Whitesnake... Só para complementar essa história. O Rock in Rio Lisboa, o que vocês têm a dizer? O Rock in Rio é uma grife hoje, é que nem Coca-Cola, é grife. Eu não vi o Rock in Rio favorito. Rock in Rio 2 eu assisti Hanoi Titãs, apaguei e acordei em São Paulo.
Então não posso... Mas o Rock in Rio Madrid, não é? Não tem agora Rock in Rio? Mas agora é marca, né? É franchising, é McDonald's. O Medina foi lá e levou a marca dele para outros países. Assim como por que falando de outro festival, por que SWU é uma sigla em inglês? Que é Starts With You, começa com você. Porque existe o interesse de propagar isso em outros países. O que acontece também, assim, tirando a questão, né? Tudo bem, quem é mais roqueiro sempre vai ficar batendo naquela tecla de então não devia chamar Rock in Rio. Exatamente. Tá, tudo bem. Internet, um monte de tudo bem, mas infelizmente, mercadologicamente, se você for ver o cara lá, o mundo não é mais tão fechado em 2, 3, 4 estilos de música e o rock não tá tão assim. Agora, o cara também não vai mudar a marca que ele consolidou em 20, 30 anos por causa desse fator. E o cara quer mais lotar lá. Então é lógico que você pega e bota... em 85 você tinha lá... Até acho que arriscava de certa maneira. Porque um Barão Vermelho, apesar de ser do filho da gravadora lá e tal, a banda tinha 2, 3 anos. O próprio Paralamas, a banda tinha 3 anos, o que quer que seja. Hoje os caras botam uma Ivete Sangalo, uma Cláudia Leite, porque vai vender. É lógico que vai vender. O público não é mais um público de rock. O roqueiro hoje tem de 35 em diante. Que o Barão Vermelho veio de um disco de um filme de sucesso. Paralamas, sim, um filme. O Bete Balanço. Paralamas de sucesso. Eu tinha acabado isso aí. O Kid de Abelha. Vieram de discos de enorme sucesso. Paralamas. Não, eu não esqueço. Acho que vieram de enorme sucesso, mas eram relativamente novos. Sim. Uma Ivete Sangalo, quantos anos tem de carreira? Gente, nós temos que encerrar esse bloco agora e no próximo vai ter um bate-bola.